Shalom! Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Então, vamos para mais um estudo. Hoje vamos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Então, pegue papel, caneta para anotações e já voltaremos com as explicações. Amém? Voltamos já. Lehitraot. Então, meus amados irmãos, de volta aqui, vamos lá? Então, o que se procede? Já deixei aqui alguns textos, Lucas, Crônicas e Êxodo, para poder falar do nascimento de Jesus. Lembrando que o calendário judaico, aqui está desenhado o calendário judaico, quem fez foi até meu filho, né? Então, está aqui o calendário judaico e que representa de acordo com nossos meses também. Lembrando que o calendário judaico é diferente do calendário do nosso calendário romano, né? O calendário judaico, por exemplo, começa dia 15 de março e vai até o dia 15 de abril. Do dia 15 de abril vai até o dia 15 de maio. Diferente da gente aqui, que, por exemplo, começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de janeiro, né? Então, aqui se inicia em janeiro, só que no calendário judaico o ano se inicia em março. É o chamado Abib ou Nissan. Isso vai ver lá em Êxodo, capítulo 13, que Deus vai falar para Moisés, para não esquecer desse dia, que seria o mês de Abib, o mês que eles saíram da terra do Egito. E no capítulo 12, ainda de Êxodo, Deus vai falar sobre Nissan, que a partir dali seria contado como o primeiro mês do ano. Nissan e Abib tem o mesmo significado, que é o mês de março. Amém? Então, vamos ver o que diz a palavra para chegarmos a concluirmos o possível mês de nascimento de Jesus Cristo, né? Diz a palavra lá em Lucas, capítulo 1. Diz assim, Lucas 1, versículo 5. Diz: existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então, Isabel era mulher de Zacarias, e Zacarias fazia parte da turma de Abias, tá? E o que isso tem a ver? Quando nós vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 24, que eu deixei aí no quadro aí, 1 Crônicas, capítulo 24, Davi, no capítulo anterior, Davi decide dividir o ano em turnos ou turmas, em 24 turmas. E aí, a cada mês, 2 sacerdotes teriam que fazer os trabalhos dentro do templo, né? Então era 15 dias para cada sacerdote dentro de um mês. Então, se for dividir isso, ele fazia parte da turma de Abias, nós vamos chegar na conclusão qual era o mês de Zacarias sacrificar no templo. E lá em 1 Crônicas 24, versículo 10, vai falar o seguinte: a 7ª turma era a turma de Agós, a 8ª turma era a turma de Abias. Então, a turma de Abias era a 8ª turma, e a turma de Zacarias fazia parte da turma de Abias. Então, a 8ª turma, se cada mês eram 2 sacerdotes, né? Então, 8, que era a 8ª turma, dividido por 2, dá 4. Então, primeiro mês 2, segundo mês 4, terceiro mês 6, quarto mês 8, 8ª turma, que se refere ao mês de junho, refere-se ao mês de junho. Então, no mês de junho,
que é o mês de Tamuz, o anjo vai anunciar a Zacarias que Isabel ficaria grávida. Isabel ficaria grávida. Oitava turma, turma de Abias, que é a turma de Zacarias, é o mês de Tamuz, que no nosso calendário é junho. Então aqui o anjo aparece e avisa Zacarias que ele seria pai de João Batista, tá? Então o que acontece daqui em diante? No decorrer do texto, voltamos lá em Lucas. Aí Lucas, capítulo 1, versículo 26, temos que prestar atenção, é onde há confusão para chegar ao esclarecimento do possível mês. Diz assim: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E no decorrer do texto vai falar de Maria, que Maria daria luz a um filho, né? E que era para que estava já desposada a casamento com José e tudo mais, enfim. Então no sexto mês tem que prestar bastante atenção nesse trecho. Por quê? Porque tem que fazer a exegese, a hermenêutica, lembrando que aqui no versículo 26 começa dizendo e no sexto mês, e da ideia de ligação. Então o texto continua ligado no que está sendo decorrendo desde o versículo 1. Desde o versículo 1 em diante está sendo decorrido a mesma fala. Então esse sexto mês não é o sexto mês do ano do calendário judaico, e sim o sexto mês da gravidez de Isabel. No sexto mês da gravidez de Isabel, o anjo vai aparecer a Maria. Então, no sexto mês da gravidez de Isabel, se em junho o anjo aparece, né? Vamos contar aqui 6 meses. 6 meses, aparece em junho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar dezembro. Dezembro, que é o mês de Kislev, dezembro. Então em dezembro o anjo vai aparecer a Maria e vai anunciar que ela ficaria grávida, e não que ela já está, mas que ela ficaria grávida em dezembro. E daí em diante, em dezembro é só a gente contar 9 meses para cima, né? Começa a contar de janeiro, porque ela não estava grávida já em dezembro, ela ficaria. Então, janeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o mês de setembro, que é o mês de Tisrei, né? Que é setembro ou outubro. Lembrando que o calendário judaico é 15 dias. São 30 dias, mas começa sempre no dia 15. Dia 15 de setembro ao dia 15 de outubro. Então, o possível nascimento de Jesus foi entre dia 15 de setembro a dia 15 de outubro. Então, esse é o nascimento de Jesus, entre dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Lembrando que aí se completa o mês. Então esse é o estudo dentro da palavra para chegarmos à conclusão do nascimento de Jesus. E frisando mais uma vez que, como diz Lucas aqui no versículo 26, que o sexto mês que o anjo aparece não é o sexto mês do calendário judaico, é o sexto mês da gravidez de Isabel. Aí vai se calcular que a partir disso o anjo vai aparecer para Maria em dezembro, e aí começa a contar de janeiro em diante 9 meses. Janeiro 1, fevereiro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setembro, que está no mês de Tisrei. Lembramos que é 15, então vai ser entre o dia 15 de setembro ao dia 15 de outubro. Então esse é a possível data
de nascimento de Jesus. O mês de setembro ou outubro. O dia não tem como saber. Se foi dia 5, se foi dia 10, dia 12, dia 7, não tem como saber. Só que ele vai ser entre setembro e outubro. Dezembro não faria sentido, porque dezembro é o mês de inverno em Israel e é onde os pastores recolhem as suas ovelhas, recolhem seus rebanhos, né, para evitar que morram, para evitar que tenham algum prejuízo com o frio. Então eles recolhem as ovelhas, então não faria sentido Jesus nascer em dezembro, uma vez que a Bíblia narra que quando ele nasceu, ele estava cercado por alguns animais, né? Tinha pastores, os pastores não saíam no inverno para o campo, então não faz sentido ser dezembro. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com o estudo bíblico, de acordo com as bases, você vai chegar ao cálculo que é em setembro ou outubro. Amém? Se você gostou, comenta aí, curte, compartilha, né? Procura outras fontes também para fixar, formalizar esta ideia. E lembrando que o Natal é simbólico, o Natal é uma cultura, só que é de um Deus pagão. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado um pouquinho e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém? Shalom Adonai.